Olá pessoal, aqui é a professora Carla Mano dando uma super dica para vocês de concordância verbal. Concordância verbal. Bem, essa é uma questão certa em todas as provas de português, especialmente nas grandes provas como da Carlos Chagas, CESP, entre outras. Pois bem, nós sabemos que existe uma regra geral que norteia todo este capítulo de concordância verbal. Qual é a regra geral? O verbo, ele só varia de acordo com o núcleo do sujeito. Muito bem. Então, o verbo, ele só varia de acordo com o núcleo do sujeito. Não esqueçam que o núcleo do sujeito jamais será o quê? Jamais será preposicionado. E outra questão básica é que numa questão com sujeito simples, a gente não vai se iludir que eles venham a colocar o sujeito na ordem direta, na frente do verbo. Então é sempre a mesma armadilha que nós observamos nas provas. Eles colocam o sujeito posposto ao verbo. Então é só fazer a pergunta adequada ao verbo. Quem é que? O que é que? E fazer a concordância. O verbo varia ficando no singular ou no plural, de acordo com o núcleo do sujeito. Por exemplo, ocorre ou ocorrem novidades com frequência no Mano a Mano Cursos. Ocorrem novidades com frequência no Mano a Mano Cursos. Porque novidades ocorrem. Muito bem. Agora, fora esta questão da regra geral, há um caso elementar que envolve o verbo haver no sentido de existir. Então, o aluno tem que saber na ponta da língua, de tanto que isso cai há décadas e décadas nas provas. Então, não ignorem. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. E como ele não tem sujeito para concordar, ele fica apenas no singular. Ele fica no singular. E aí, quanto à regência, esse verbo é transitivo direto, acompanhado do objeto direto. Olha um exemplo. Havia esperanças. Toda vez que houver o verbo haver, substituam por existir. Verifiquem se há procedência nisso. Então, havia esperanças é a mesma coisa que existiam esperanças. Então, por isso que ele fica no singular. E se formos substituir por uma locução verbal, idem, a locução verbal, melhor, o auxiliar, ficará no singular. Então, olhem só, mantendo o mesmo valor semântico. Havia esperanças é a mesma coisa que devia ou deviam haver esperanças. Como é que fica? Devia ou deviam haver esperanças. Apareceu o verbo haver, substitui. Deviam existir. Então, haver no sentido de existir, fica no singular. E se houver auxiliar? Idem. Nesse caso, o verbo haver transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, devia haver esperanças. Então, nesse caso, não há sujeito, o verbo fica no singular. E o que acompanha? Esperanças, o que vem a ser? Objeto direto. O verbo haver, nesse caso, é transitivo direto. Agora, a grande pegadinha, e se pedirem para nós mantermos o mesmo sentido e correção, substituindo haver por existir? Aí, pessoal, temos que saber de cor que o verbo existir é com sujeito, é outra coisa. O verbo existir sempre terá o seu sujeito. E aí, então, o verbo, ele varia ficando no singular ou no plural, de acordo com o sujeito. Claro que na prova, por um efeito de prova, normalmente o sujeito vai estar no plural, automaticamente o verbo existir ficará no plural. Como aqui no exemplo, substituindo havia esperanças. Existiam esperanças. Existiam esperanças. Se formos substituir por locução, deviam existir esperanças. Então vejam, no significado, então quanto à semântica, a ideia é a mesma. Havia esperanças, existiam esperanças. Agora, sintaticamente, são coisas distintas. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto, acompanhado de objeto direto, esperanças. Agora, existir é um verbo intransitivo. Intransitivo. O que vem junto dele é sujeito. Então, aqui, no caso, esperanças é sujeito. O verbo existir é intransitivo. Gravem isso, revisem, porque isso sempre cai nas provas. Ok?